Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa alvorada, seja o horário que esteja vendo este vídeo. Meu nome é Kaique, sou professor de História e hoje nós veremos o conteúdo para o sexto ano, para ser mais específico, a matéria sobre os árabes. Bora lá! Bom, antes de mais nada, como vocês sabem, eu optei em separar os conteúdos em vários vídeos, às vezes 3, às vezes 2, às vezes até 4, para ficar mais fácil vocês aprenderem sobre o conteúdo. Este tema, os árabes, eu optei em separar em dois vídeos, ou dois temas propriamente dito. Primeiro, o tema será a Arábia pré-islâmica e o segundo será a Arábia islâmica. Sem mais delongas, bora lá? Bom, algumas características dos árabes. Os árabes eles foram um conjunto de povos com diversas culturas, sociedades e economias. Os surgimentos são de tribos do deserto. E o início eles eram localizados na Península Arábica, que fica na região do Oriente Médio. A Península Arábica ela é uma península com porção de terras banhada pelo mar, com uma ligação ao continente. A maior península em extensão territorial do mundo. E alguns aspectos gerais são que mais ou menos 80% é composta por desertos, é uma região seca e árida. Também tem poucos recursos naturais, como água doce, florestas e animais. E alguns países que estão localizados hoje na Península Arábica é a Arábia Saudita, o Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, o Iêmen, entre outros. Como vocês podem reparar, a imagem que aparece no monitor de vocês, nós temos a localização do nosso país, o Brasil. O Brasil está localizado no continente americano e a Península Arábica que nós estudaremos é este círculo que eu contornei na Península Arábica. Como vocês podem reparar, então será esta área que nós estudaremos. Eu optei em colocar este mapa para vocês se caracterizarem sobre o local que nós estudaremos. Aqui é a formação da península com alguns países. Como nós podemos ver, a Arábia Saudita, o Kuwait, nós temos um trecho do Iraque, o Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos, o Iêmen logo abaixo, o Omã, que fazem parte da Península Arábica. Como vocês podem reparar, esta é uma imagem também que é retratada sobre o terreno da Península Arábica. Como vocês podem ver também, notar que existem várias pedras, é um local muito montanhoso e com poucos recursos naturais. Também ela é composta por desertos. Esta imagem eu retirei do Google. É fácil, se acaso alguém se interessar, é muito simples conseguir adentrar dentro da Península Arábica e ver sua geografia, seu território, como é composta. Bom, os árabes. Como será a história dos árabes? É difícil dizer que é um único povo. O árabe, ele pode ser por herança genealógica, identidade política, herança cultural, dentre outras coisas. Focaremos na questão religiosa, que a maioria dos árabes são islâmicos, mais ou menos 80%. Perdão. E uma observação, nem todo árabe ele é islâmico. Islamismo ela é uma religião monoteísta criada por Maomé em mais ou menos 610 depois de Cristo. E a Arábia ela é dividida em, como eu disse para vocês, a Arábia pré-islâmica e a Arábia islâmica. Nós veremos hoje a história um pouquinho neste vídeo da Arábia pré-islâmica. Como que era a Arábia pré-islâmica? Nós sabemos onde que fica a Arábia. A Arábia é na Península Arábica, no Oriente Médio. Bom, os árabes, eles eram difundidos, eles não tinham um poder central. Eles eram divididos propriamente em várias tribos. E aqui o sheik, ele é o chefe da tribo e o emir, chefe militar. E as principais tribos árabes na Arábia pré-islâmica são os urbanos e os beduínos. Como vocês podem reparar, a imagem que eu coloquei para vocês
esses povos que viviam nos desertos e vivem ainda algumas tribos. Bom, os urbanos, eles moravam em cidades próximas ao mar. Eles eram sedentários, moravam, ou seja, em locais fixos. E as principais cidades dos urbanos eram Meca e Medina. Eles eram apenas rivais no comércio e praticavam o comércio nos desertos através das caravanas. E as caravanas eram compostas por camelos. Aqui eu coloquei uma imagem de uma dessas cidades, representando uma dessas cidades da Arábia. Aqui, como vocês podem reparar, as pessoas com turbantes, os camelos e algum comércio feito entre eles. Bom, também eu coloquei as caravanas, que basicamente são feitas por camelos. Como vocês podem reparar, os camelos, as pessoas aqui, e as caravanas normalmente são guiadas por homens e as mercadorias vão em cima, nas costas dos camelos. E como que os beduínos, a segunda tribo importante que nós temos neste período da Arábia pré-islâmica. Basicamente, os beduínos eles moravam nos desertos, ficavam perto dos oásis, eles eram nômades, sem moradia fixa, e a principal atividade deles era o pastoreio e o saque. Como vocês podem reparar, os oásis é um pequeno local que tem água potável no deserto, então é considerado um oásis. E a religião dos árabes na Arábia pré-islâmica basicamente é igual para todos, eles eram politeístas e é mais de 350 deuses que tinham. E a cidade de Meca era o centro religioso e comercial. A Caaba era um santuário sagrado para este povo que era politeísta e continha várias imagens dos deuses. Inclusive era visitada por turistas e grande desenvolvimento comercial estava ali. E teremos os Coraixitas, que foi uma tribo mais poderosa na cidade de Meca. Como vocês podem reparar, nós temos o mapa da Península Arábica e algumas cidades, como Meca, que eu falei para vocês, e outra, Medina. E aí, Maomé e o surgimento do Islã, o islamismo, a religião. Maomé, ele nasceu em Meca por volta de 570 d.C. A família é humilde e ele ficou órfão de pai e mãe quando criança. Ele foi criado por um tio e trabalhou como pastor. Ele está digitado errado, mas é pastor, vocês me perdoem, e guia de caravanas. Ele teve o contato com outras religiões, principalmente o judaísmo, que nós estudamos, que são basicamente os hebreus, e o cristianismo, aquele que Cristo fundou. E aí, com 25 anos, ele casou-se, está com uma viúva muito rica e passa a viver de meditações. Aos 40 anos, teve suas primeiras visões do anjo Gabriel, aquele mesmo anjo que trouxe para Maria a notícia que ela estaria esperando o Messias, o Jesus Cristo. E aparece em sua frente, o mesmo anjo aparece na frente de Maomé. O anjo supostamente diz que deveria unir os árabes em torno de um único Deus, e este Deus seria chamado de Alá. Maomé, com isso, começa a propagar uma nova religião monoteísta, ou seja, de um único Deus, o Islã, o islamismo. E Maomé, ele sofre grande resistência, principalmente dos comerciantes de Meca. O exemplo que nós temos, os Coraixitas. No ano 622 d.C., foge de Meca para Medina, que é chamada também de Yatreb. E a fuga é conhecida como Égira. No ano 622 d.C., então temos o início do calendário árabe, ou seja, o ano 1. O ano 622 d.C. para nós, cristãos, é considerado o ano 1 dos islâmicos, por conta da fuga de Maomé. E ele forma um exército de seguidores, e esses seguidores recebem o nome de muçulmanos, e conquista a cidade de Meca.
Então, lembrando que Maomé ele foge de Meca para Medina, constitui um exército de seguidores, invade Meca e conquista esta mesma cidade. E aí ele consegue unir todos os árabes sobre a religião do islamismo. E no ano 632, depois de Cristo, ele morre. E terá o fim da Arábia pré-islâmica e o início da Arábia islâmica. E assim nós fechamos esta aula bem simples e curtas sobre os árabes. Qualquer pergunta eu estarei à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer questão que eu possa sanar, é só me mandar mensagem. Até a próxima aula. Tchau!